Agora vamos resolver a questão 103 do Caderno Cinza do Enem de 2019. Essa questão é a questão de eletrodinâmica e circuitos elétricos. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms. Conforme ilustrado no esquema, a televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligados sem que a televisão pare de funcionar é... Bom, levando em consideração que esse desenho ia gastar muito tempo para ser feito, eu achei melhor já fazer o desenho e já escrever aqui algumas considerações para a gente resolver essa questão de uma maneira mais rápida. A primeira consideração que a gente tem que levar para resolver essa questão é a primeira lei de Ohm, que ela diz o quê? Que a tensão é igual à multiplicação da resistência pela corrente elétrica. O que a gente tem que levar em consideração a mais dessa primeira lei? Que a tensão ela é diretamente proporcional à resistência, ou seja, quando a tensão aumenta, a resistência aumenta em conjunto, e quando a tensão diminui, a resistência diminui em conjunto. Vamos lá, então para tensão. A tensão é a mesma coisa que a DDP. E o que é a DDP? É a diferença de potencial entre dois pontos. Essa diferença de potencial entre dois pontos, ela é medida em volts. Quando em um circuito elétrico, dois equipamentos ou dois resistores eles estão em série, ela é dividida e ela é mantida em paralelo. Pensando aqui nesse circuito, a gente tem que pensar que o primeiro resistor ele está em paralelo, ele na verdade está em série a todos esses outros resistores. Uma maneira de se ver isso seria se a questão estivesse desenhada dessa maneira. Mas optaram por essa maneira e isso deixou a questão um pouco mais difícil de ser lida. Então, por exemplo, a voltagem ela vai se dividir nessa primeira situação e nessa segunda situação aqui. Digamos que é 120 volts. Digamos que aqui nessa primeira situação a voltagem seja 20 volts. Se aqui for 20 volts, aqui vai ser 100 volts. Mas em paralelo, se aqui for 20 volts, vai ser 20 volts, tanto no primeiro, quanto no segundo, se estiver ligado, como no terceiro, se estiver ligado, ela vai se manter. A resistência. A resistência ela é medida em ohms e a resistência equivalente, quando está em série, ela é uma soma simples. Então, vai ser 10 mais 50 mais normal. A resistência em paralelo, como é nesse caso aqui, caso as lâmpadas estivessem ligadas, ela seria pelo inverso do valor de cada uma das resistências. E isso faz com que a cada equipamento, a cada resistor que você coloca em paralelo, a resistência equivalente ela vai se tornando menor, porque é somado pelo inverso. E a corrente elétrica, que é o I, ela é medida em amperes, em série ela é mantida e ela é dividida em paralelo. Então, aqui, por exemplo, digamos que aqui seja 2 amperes. Então, vai ser 2 amperes aqui
como nessa resistência equivalente aqui, pensando que ela seja um todo, né? Mas esses 2 amperes aqui, eles vão se dividindo em cada um desses resistores. Bom, levando tudo isso em consideração, vamos voltar aqui ao enunciado da questão. O número máximo de lâmpadas que pode ser ligado sem que a televisão pare de funcionar. Se quer o número máximo e essas lâmpadas elas estão em paralelo, você vai ter que botar cada vez mais lâmpadas. Botando mais lâmpadas, a resistência equivalente ela vai o quê? Ela vai diminuir. Então, até que ponto ela pode diminuir? Até o ponto que a resistência seja o menor possível. E para que ela seja a menor possível, a tensão também tem que ser a menor possível. Lembrando aqui dessa relação aqui. Então, já que a gente quer a menor tensão possível, vamos pensar que essa tensão ela pode ser 90 volts. Então, a tensão na primeira situação sobre a resistência da primeira situação, ela vai ser o quê? Vai ser igual a tensão da segunda situação sobre a resistência dessa segunda situação, né? Que vai ser uma resistência equivalente de alguns equipamentos em paralelo. Bom, tendo isso em mente, vamos pensar aqui, qual vai ser a DDP nessa segunda situação? 90 volts, que a gente já viu. Se vai ser 90 volts na segunda situação, na primeira situação vai ser 120, que é o total, menos 90, 30 volts. Bom, a resistência na primeira situação ela vai ser 10 ohms. E a resistência equivalente dessa segunda situação é o que a gente quer descobrir, né? A gente quer descobrir para depois descobrir qual é o número de lâmpadas que vão ser ligados para que se obtenha essa tensão aí de 90, ou perto disso. Então, vamos dizer aqui R2, né? Beleza, então esse R2 ele vai ser igual a 90 vezes 10 sobre 30. A gente sabe que se dividir 90 por 30, o resultado é 3. Ou seja, a resistência equivalente nessa segunda situação, ela vai ter que ser igual a 30 ohms. Tá bom. Então, para que essa resistência seja 30 ohms, vamos botar aqui 1 sobre resistência dessa segunda parte do circuito, é igual a resistência da televisão mais a resistência de um número que a gente... N de lâmpadas, então vai ser sobre 1 sobre L, mais 1 sobre L, mais... até chegar no número que a gente quer. Então, vamos lá. 1 sobre a resistência que a gente quer, que é 30 ohms, sobre a resistência, 1 sobre a resistência da televisão, que é 50, mais 1 sobre L, N vezes. Então, a gente pode botar aqui que é N vezes 1 sobre L. E L a gente viu aqui que é 200 ohms. Aí nessa terceira parte da resolução a gente vai precisar fazer
é o MMC desses resistores. Então vai ser 1 sobre 30 é igual a 1 sobre 50 mais N vezes 1 sobre 200. Aí a gente tira aqui o MMC. Então vai ser 30, 50 e 200. Pode dividir aqui por 10, porque todos vão ser divididos por 10. Então vai ficar 3, 5 e 20. Divide por 3 vai ficar 5 e 20. Divide por 5. 4. Divide por 4 vai dar 1 e 1. Lembrando que para fazer essas divisões só pode dar como resultado números inteiros, tá? Então vai ser 10 vezes 3, 30, vezes 5, 150, vezes 4, 600. Esse é o MMC de 30, 50 e 200. Ok. 300, quer dizer, 30. Ele vai ter que ser multiplicado por quanto para dar 600? Vai ter que ser multiplicado por 20. 50 vai ter que ser multiplicado por 12. E 200 vai ter que ser multiplicado por 3. Então, vai ser 20 é igual a 12 mais 3n. Né? Então, o 12 vai passar para o outro lado diminuindo, né? Então vai dar 20 menos 12, 8, é igual a 3n. Então a gente vai chegar aqui que n é igual a 2,666, fazendo uma dízima periódica, né? Ou seja, esse 6 aqui ele continuaria infinitamente. Ele quer o número máximo. E não dá para ter um número de lâmpadas 2,6666. Então tem que ser o menor número abaixo disso, né? Então, número inteiro abaixo disso. Então a gente descobre que n, no caso, ele vai ter que ser 2, que é o menor inteiro. E a gente chega à conclusão, então, que a resposta dessa pergunta é B. É isso aí. Tchau, tchau.